Boa noite. Eu me chamo Jorge. Hoje eu vou compartilhar algo com vocês que eu já guardo há anos. Isso ocorreu no ano de 1990. Pois eu nasci e me criei na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde eu moro até hoje. Sempre levei uma vida bem pacata, uma rotina de trabalho. Como posso dizer, uma carga horária de trabalho muito elevada. Eu trabalhava das 6 horas da manhã até as 22 horas da noite. Isso era a minha rotina com frequência. Eu trabalhava no mercado, que ficava bem localizado no centro da cidade de Montenegro, pois eu estava muito entusiasmado. Eu recentemente tinha sido promovido como gerente do mercado, aos 24 anos de idade, sendo casado, com 2 filhos. Aquilo era uma grande conquista. Eu trabalhava de segunda a sábado, e aos domingos era minha folga. E foi numa sexta-feira que estávamos encerrando o expediente. Já era quase 22 horas da noite. Estávamos fechando o mercado para a gente ir embora para nossas casas, pois eu caminhava 1 quilômetro até minha casa. Isso era com frequência, toda noite. Ao fechar o mercado, vêm 2 homens. Esses 2 homens estavam com tocas ninja. Estavam fortemente armados. Eles nos renderam, eu e mais 4 funcionários, e pediram que a gente abrisse o mercado. E logo a gente entrou para dentro. Aqueles 2 homens amarraram a gente e foram muito agressivos. Eles queriam saber se tinha um cofre ali no mercado. E logo foram arrebentando a caixa registradora e começaram a tirar todo o dinheiro que tinha ali. Pois os homens, não satisfeitos, começaram a fazer ameaças. E logo eles perguntaram: qual de vocês que tem um carro? O único que tinha um carro era o nosso patrão. Logo o nosso patrão deu a chave do carro e aqueles homens falaram: um de vocês vai ter que ir com nós. E os homens continuaram a falar: vocês decidem. Isso fica no critério de vocês. Um de vocês vai com nós ou nós vamos matar todos vocês. Naquele momento todos nós ficamos em pânico e muito assustados. Então eu me habilitei. Eu falei que eu ia com eles. Os outros funcionários ficaram todos calados e todos apreensivos. Eles pegaram uma venda preta e botaram sobre meus olhos para que eu não enxergasse nada. E foram me direcionando até o carro, onde a gente saiu dali. Viajando algum tempo, com aquela venda nos olhos, eu estava em pânico e também muito ansioso. Era uma mistura de sentimentos negativos. Eles seguiam conduzindo o carro, uma direção que eu não sabia onde eles estavam indo. E aquela viagem parecia que era longa. O que eu percebia que tinha se passado 1 hora aproximadamente. E a noite estava meia fria, que eu recordo até hoje. Viajando algum tempo, foi quando os homens pararam o carro. Logo abriram a porta e foram me tirando do carro. E aquela venda continuava sobre meus olhos, pois eu nem sabia onde eu estava. Então a gente seguiu caminhando para um lugar que eu não sabia que direção estava indo. Caminhando algum tempo, foi quando algo inesperado aconteceu. Um dos homens falou: a gente fez uma pequena coleta de dinheiro naquele mercado, mas a gente sabe que você trabalha como gerente. Você deve saber onde fica o cofre. Você pode nos falar? Você tem uma escolha. Ou você nos fala, ou sua vida acaba aqui mesmo. Então eu falei que eu não sabia de cofre algum naquele mercado,
que toda a renda lucrada no dia a dia era depositado no banco. Um deles não acreditou no que eu tinha falado e logo colocou a arma na minha cabeça e falou: agradeça a Deus por todas as suas conquistas, pois a sua hora chegou, rapaz. Ao aquele homem ter falado aquilo, foi quando escutei um som, e era um som muito alto, um som de uivo. Logo o outro homem começou a preparar sua arma e falou: você, onde quer que esteja, pare com essa brincadeira. Você não sabe com quem está lidando. E aquele som de uivo continuava mais alto, pois aqueles homens não acreditavam no que estava ali. Eles achavam que seria alguém que estava brincando. Então eles começaram a disparar. Eram muitos tiros. Eles estavam tirando por toda parte. Foi quando aquele som de uivo parou e os homens logo pararam de atirar. Eu, com aquela venda nos olhos, eu estava muito apreensivo. Eu não sabia o que estava acontecendo naquele momento. Algum tempo ali, os homens, meio assustados e muito nervosos, estavam calados, observando por toda parte. Era que eu percebia mesmo com a venda nos olhos. Então comecei a escutar um som. Era o som de algo que estivesse correndo. Um dos homens falou: olha bem à nossa frente, ele está vindo. Pois os homens começaram a disparar novamente. O que quer que seja, rapidamente atacou aqueles homens. Com a venda nos olhos, eu escutava grito. Era grito de desespero daqueles homens. Eu comecei a escutar um barulho. Era barulho de algo que estivesse mastigando. Os homens estavam gritando. Foi quando eu tomei coragem e tirei aquela venda dos olhos. E o que eu vi era algo horrível. Era um monstro coberto de pelo, com enormes garras, orelhas pontudas, e era semelhante a um lobo. Ele estava em cima de um dos homens, estava devorando seu abdômen, ele estava tirando suas vísceras e órgãos, e mastigava com muita vontade. E olhando mais ao lado, um dos homens estava sem a cabeça e sem o braço. Aquele homem estava todo despedaçado, e o outro estava sendo devorado pelo aquele monstro. Muito assustado, eu estava observando aquela cena horrível, e aquele monstro estava de costas para mim. Foi quando ele parou de mastigar e mexeu suas orelhas, e logo ele virou a sua cabeça. Com aqueles olhos amarelos que chegavam a brilhar naquela escuridão, aquele monstro começou a me observar. Logo ele se pôs em pé como um ser humano, e logo eu percebi que aquilo tinha quase 3 metros de altura. Era algo assustador. Aquele monstro se aproximou de mim e me agarrou. Rapidamente ele começou a correr, me carregando. Sob aquela escuridão entre aquelas árvores, eu não imaginava para onde aquele monstro estava me levando. Em meio à dificuldade de enxergar e muito assustado, foi quando eu percebi que a gente entrou num campo aberto, que não havia mais aquelas árvores, aquela escuridão, pois havia uma grande lua cheia no céu, que iluminava muito naquela noite. Então ele parou e me jogou numa distância de 4 metros, e ficou em pé me observando, e logo olhou para o luar e começou a uivar. Eu, caído no chão ali, muito assustado, não me movia, mas mesmo deitado, eu ficava observando ele. Se afastando, ele se virou de costas para mim e correu em direção onde estávamos. E eu fiquei naquele lugar, naquele campo aberto. Eu não me movia. Fiquei deitado, muito assustado, olhando para aquele grande luar. Depois de algumas horas, logo começou a amanhecer. Após o sol raiar, muito assustado, eu me levantei. Eu nem sabia que lugar era aquele que eu estava. Eu segui em direção naquele caminho, entre aquelas árvores, onde aquele monstro tinha me tirado. Seguindo adiante, estava lá, os corpos daqueles 2 homens, em pedaços. Muito assustado, eu segui. Havia uma trilha. Caminhando algum tempo sobre aquela trilha, eu encontrei um senhor, era um velho. Ele estava cortando lenha. E logo ele perguntou para mim: como está, rapaz? Você está bem?
Naquele momento, eu olhei para aquele velho e falei: tem 2 corpos de 2 homens mais à frente nessa trilha entre as árvores. Eles estão aos pedaços. Um monstro devorou eles, mas não fez mal para mim. O que quer que seja, me protegeu. Aquele velho olhou para mim e começou a dar uma risada. Era uma risada meio que irônica e falou: aquele monstro não quis fazer mal para você, porque você tem um bom coração. Aquele monstro não é um monstro. Ele só é um soldado da noite. É um soldado da floresta, um guardião da noite, um protetor. Ele vive da noite. Ele não vive ao dia. Mas pessoas de maus atitudes, ele pune. Você tem que se sentir privilegiado, rapaz. Ao aquele senhor ter falado aquilo, eu fiquei em pânico e ao mesmo tempo calado. Ele deu aquele certo sorriso, pegou seu trecho de lenha e seguiu uma parte mais aprofundada da mata. E falou para mim, apontando o dedo: siga a trilha. Mais alguns metros você vai chegar na estrada. E seguiu diante para dentro da mata. Eu fiquei parado observando aquele velho. Então eu segui caminhando naquela trilha e logo achei estrada. Pois, naquele momento, eu nem sabia onde estava o carro do meu patrão. Eu estava num lugar que eu nem conhecia. Chegando na estrada, eu consegui pegar carona num caminhoneiro e perguntei onde estava. Pois o caminhoneiro falou: rapaz, você está na cidade de Triunfo. O que houve? E eu falei que eu sou da cidade de Montenegro, que 2 assaltantes fizeram de refém e me levaram para esse lugar. Pois o caminhoneiro falou que estava seguindo em direção a Montenegro, que ele ia me dar uma carona. Ao subir no caminhão, eu não consegui contar nada daquela história para o caminhoneiro. Mas ao chegar na cidade de Montenegro, algo estranho tinha acontecido. Um dos funcionários, um colega de trabalho, que conseguiu soltar as cordas e rapidamente saiu do mercado para chamar ajuda, foi encontrado alguns quilômetros na estrada, aos pedaços, da mesma forma que aconteceu com aqueles homens. Ao saber daquilo, eu fiquei calado, pois ninguém ia acreditar na minha história. Talvez eu poderia levar as culpas. Policiais perguntaram sobre os homens, pois eu falei que os homens me largaram num lugar próximo à estrada e foram embora. Eu não quis falar a verdade. Fiquei com medo de carregar a culpa. E isso aconteceu da mesma forma com meu colega de trabalho. Mesmo que vocês não acreditem, juntando as peças, algo está errado. Pois os homens sabiam que eu era gerente. Morreram sendo espedaçados, e o meu colega também. E isso que ocorreu, eu revelei só para meus filhos e minha esposa, e mais ninguém. E hoje estou compartilhando com vocês. Sei que é algo inacreditável, mas foi o que aconteceu. Pois eu deixo uma mensagem: a besta-fera existe. Alguns são do mal, alguns são do bem, pois são considerados como soldados da noite. E esse foi o meu relato. Obrigado.